Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da DataSafer. Hoje a gente tem um tema interessante aí, mais um tema de Object Storage, mas agora entrando mais nos cases, né? Para quem não sabe, eu sou o Gustavo, sou Sales Ops aqui da DataSafer. A gente vai ter a participação do Léo também no final com perguntas. O Léo vai participar com a gente da área de suporte na hora das dúvidas. E falando em dúvidas, antes da gente iniciar, vou dar alguns recados aqui. Primeiro que a gente vai ter durante toda a apresentação, link de trial, daí no nosso chat, a Monique vai colocar para a gente. Então, você que quer conhecer mais as soluções da DataSafer, vai poder se inscrever ali, tanto do Object Storage quanto de outras ferramentas. Vai ter o link durante toda a nossa apresentação no chat, tá bom? No chat também você pode enviar suas dúvidas. Para o melhor aproveitamento do nosso tempo, a gente vai fazer a apresentação e as dúvidas a gente vai ler no final, com a participação do Léo, tá? E também fiquem até o final. No final a gente vai ter os sorteios dos kits da DataSafer. A gente já tem algumas pessoas já estão até esperando já pelo kit, então fiquem até o final que a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso webinar. Falando um pouquinho da DataSafer, para quem ainda não conhece nossa empresa, a DataSafer é uma empresa de backup e armazenamento em nuvem. Tá? Nós estamos há mais de 11 anos no mercado, uma empresa que conta hoje com infraestrutura em 2 data centers Tier 3 no Brasil. E a gente trabalha principalmente com 2 produtos, né? Nós temos 2 produtos, que é o Object Storage S3 e o Cloud Backup. Hoje a gente vai falar sobre sobre o Object Storage S3. E para quem perdeu, nós temos uma série de webinars aqui na DataSafer desde o começo do ano, e esse já é o nosso terceiro sobre Object Storage. Então você pode acessar os outros 2 webinars, esse daqui também vai ficar disponível depois da nossa apresentação, mas já tem 2 webinars lá falando um pouquinho sobre como você impulsionar suas vendas com Object Storage, aumentando sua receita com Object Storage, e aí a gente fala um pouco mais da área de atuação, onde você pode utilizar. E hoje a gente vai falar sobre histórias de parceiros nossos que tiveram aí sucesso com a implantação do Object Storage. Então hoje vai ser um pouquinho mais profundo na parte onde a gente vai falar sobre como realmente utilizar. Hoje a gente tem uma visão mais ampla do Object Storage como um armazenamento, tá, mas aonde que eu uso? Em que caso que eu uso, né? Como que eu vou identificar se o cliente pode utilizar ou não esse tipo de armazenamento, o Object Storage? Então se inscreve lá no nosso canal no YouTube, para você não perder os vídeos, a gente está colocando bastante conteúdo lá, e esse webinar também vai estar lá no final, você que não puder ficar o webinar inteiro, ou quiser rever depois, mostrar para algum colaborador, a gente vai deixar disponível também esse webinar lá no nosso canal, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre a diferença entre os 2 produtos. Como eu disse, a DataSafer ela tem o Cloud Backup e o Object Storage S3. Então, a gente vai entender, em definitivo, qual a diferença desses 2 produtos, né? Eu posso substituir um pelo outro. O Object Storage é um backup, o Cloud Backup tem Object Storage, então a gente vai agora diluir essas dúvidas, mas claro que se você ainda ficar com algum tipo de dúvida sobre a diferença ou qualquer outra dúvida, manda no chat que no final a gente vai responder, tá? Estou falando sobre o Cloud Backup. O que é o Cloud Backup? Basicamente, ele é o software mais a nuvem. Então, você tem o software que você vai instalar lá na máquina do seu cliente, vai fazer toda a parte de inteligência, né, de configuração do backup e vai subir para a nuvem. Então, são 2 serviços aí, a nuvem, da Data Center Tier 3 da DataSafer e o agente de backup, o software, né? Então, qual que é o propósito do Cloud Backup? Para que ele serve, né? Ele serve para proteção de dados com cópias de segurança para recuperação no caso de algum desastre de perda. Então, é esse que é o intuito do Cloud Backup. E o uso principal dele, né, é para backup de arquivos e sistemas inteiros. Então, se você precisa manter cópias de segurança para casos de desastre, perca de dados, o Cloud Backup é o que é o indicado, né? E aí,
Então, qual que é a diferença do Object Storage? Eu posso substituir o Cloud Backup com o Object Storage? Não dá para substituir de certa forma. Por quê? Ele é somente uma nuvem. Então, você tem ali o storage, você tem um storage em nuvem e você não tem nenhum software. Então, o que a DataSafer oferece no Object Storage? Ele vai te oferecer a nuvem. Mas qual software eu vou utilizar? A gente vai falar sobre isso no decorrer da apresentação, mas você pode utilizar uma diversidade de softwares e fazer conexões com diversos sistemas hoje no mercado que tem essa conexão S3 que enviam o volume de dados de qualquer tipo para DataSafer, tá? Para a nossa nuvem por meio do protocolo S3. Então, qual que é o propósito? Então, o propósito do Cloud Backup, que eu falei anteriormente, é a proteção dos dados no caso de uma perda, né? Então, é você ter um backup, uma cópia de segurança. O propósito do Object Storage, embora você possa utilizar com algumas ferramentas de backup, ele é um armazenamento massivo de dados não estruturados de forma escalável. Então, para você que precisa armazenar uma grande quantidade de dados, você faz a conexão e envia para a nossa nuvem, com softwares diversos, o que você for utilizar. Então, a gente vai te oferecer o armazenamento e toda a parte de inteligência, de estruturação da ferramenta, você vai fazer com o software que você escolher do mercado aí, que são vários, tá bom? E a vantagem dele, perante a outros tipos de armazenamento, é a escalabilidade, a acessibilidade, visto que o Object Storage da DataSafer, ele é um standard, então ele tem os dados a quente, então você tem acesso rápido a esses dados, você tem a durabilidade, e você tem também mutabilidade, onde você também, apesar dele não ser um backup, ele garante também segurança para esse armazenamento. Tá bom? Então, ele é ideal para empresas que precisam armazenar grandes volumes de dados. Tá? Então, essa é a principal diferença entre o Cloud Backup e o Object Storage. E aí a definição, essa daí é a definição mais padrão, né, do Object Storage. Ele é um tipo de armazenamento em nuvem escalável que utiliza o protocolo S3 para transferência de dados. Então, como eu disse, mais uma vez, nada mais é do que um espaço em nuvem onde você faz a transferência de dados via protocolo S3. Então, qualquer ferramenta que consiga fazer uma conexão via protocolo S3, você pode utilizar com o Object Storage para armazenar os dados. Então, onde utilizar? A gente vai falar com o que utilizar, né? Como, mas a gente vai falar onde utilizar. Então, mas você acabou de falar que o Object Storage não é backup e o primeiro item da lista ali, backup e recuperação de dados. O Object Storage, ele é um armazenamento. Como um armazenamento, você pode colocar qualquer tipo de dado lá dentro, inclusive de ferramentas de backup. Então, existem algumas ferramentas de backup no mercado e você faz a conexão com o S3, com o Object Storage, e você envia esses dados seus de backup para o Object Storage. Então, você pode procurar aí no mercado, até no nosso site, se você acessar lá no nosso site, no datasafer.com.br, tem na parte de produtos o Object Storage. Lá tem uma lista de várias ferramentas, tanto de backup quanto de outras ferramentas que você pode fazer a conexão com o S3. Armazenamento de mídia digital. Então, a gente vai até falar sobre o case de uma empresa que precisou fazer o armazenamento massivo de mídia, mas você pode fazer o armazenamento de mídia digital. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também do caso de marketplace, enfim, de colocar qualquer tipo de mídia para streaming também. Hoje em dia, com muitas plataformas de vídeo crescendo, você pode fazer o armazenamento de mídias. Pode fazer hospedagem de sites e aplicativos. Então, existem até empresas de desenvolvimento agora que estão utilizando o armazenamento S3 para também fazer esse tipo de desenvolvimento. Big Data e análise. Então, você tem empresas que precisam armazenar grandes volumes de relatórios. E percebam que sempre que eu falo de todos os ramos, a gente fala sempre de grandes volumes de dados. Porque, geralmente, o Object Storage, o S3, ele é indicado para empresas que demandam de grande armazenamento, grande volume de dados, né? Porque quando é um volume menor, não que não consiga armazenar no S3, mas quando é um volume menor, geralmente a empresa acaba adquirindo algum tipo de alternativa, né? A armazenamento em nuvem. Mas em grandes volumes, onde você talvez vai precisar de uma questão que vira dor de cabeça aí para o pessoal, que é crescimento de disco, né? Aumento de disco. Quando você vai precisar disso,
vai para o Object Storage, porque lá o armazenamento de certa forma, infinito, né, que a gente chama, ele é escalável, e você não vai ter nenhum tipo de problema ou de questão com infraestrutura. Você vai ter lá um serviço de armazenamento escalável infinito como serviço, tá? Em Data Center Tier 3. E conteúdo gerado por usuários. Então, plataformas como redes sociais, e-commerce, sites de avaliação, que tem muitos dados imputados ali por usuários, né? Então, mais uma vez, muitos dados, muito volume, o Object Storage vai, com certeza, atender, tá bom? Aí, então, beleza. Eu posso usar nesses locais, mas como? Né? Então, a gente tem aí algumas vertentes onde a gente consegue fazer o uso do Object Storage. Então, a gente tem ali, perdão, os servidores de arquivos em nuvem, tá? Quando a gente está falando de serviços de servidores de arquivo em nuvem, a gente está falando apenas do armazenamento. Toda a parte do gerenciamento, mais uma vez, o que a DataSafer vai oferecer? O armazenamento. Toda a parte de configuração vai ficar por conta das ferramentas que vocês utilizarem, como o S3 Browser, por exemplo. Tá? Armazenamento de dados de backup. Eles são softwares que permitem utilizar o backup em S3, como eu falei um pouco antes, né? Então, a gente tem ali exemplos de ferramentas. A Vim, o ArcServe, por exemplo, eles têm conexão com o Object Storage, com o S3, então você consegue ter essa ferramenta e armazenar em nuvem com a DataSafer, tá? E armazenamento de câmera, né? Vem crescendo muito essa demanda. Hoje em dia, qualquer lugar que a gente vai tem câmera. Essas câmeras têm cada vez mais definição e fica praticamente impossível você manter esses dados em um DVR, dependendo do tempo de retenção que você precisa dessas imagens. Então, o armazenamento de câmera também você consegue fazer no Object Storage. Inclusive, a gente tem um case bem interessante que eu vou falar daqui a pouco, uma história de uma empresa que precisou disso e a gente conseguiu atender, tá bom? Ali a gente colocou um exemplo de software, o ZoneMinder, que ele consegue fazer essa sondagem, né, essa captura dessas imagens de câmera de segurança e fazer e enviar para o S3 da DataSafe. Agora eu vou contar umas histórias para vocês, né, 3 cases de casos onde a gente precisou ter uma solução para uma demanda que eles tinham, e a gente conseguiu atender com o Object Storage, né? Então, a primeiro case aqui é de um hospital, né? Esse hospital, só para vocês terem uma ideia, ele tinha uma fazenda. Essa fazenda é um hospital bem grande de São Paulo, né? Onde ele já é muito antigo, e ele tinha uma fazenda para armazenar papel, né? Então, todos os prontuários, para quem não sabe, prontuário médico, né? Prontuário do estágio precisam ser armazenados por 20 anos. E imagina a quantidade de pacientes que passam em 20 anos, ainda mais um grande hospital de São Paulo. E essa fazenda ela já estava entupida de papel, né? E aí passaram os prontuários para o meio digital. Beleza, só que isso precisa ficar armazenado em algum lugar. O que a gente vai fazer? Comprar uma fazenda para colocar disco lá dentro, para colocar rack? Vamos ter uma fazenda de papel e uma de data center agora, né? Não, então, qual foi a saída, né? Adotar o Object Storage para oferecer escalabilidade infinita, como eu falei, um grande volume de dados, para eles não se preocuparem mais com infraestrutura. Então, você imagina a dor de cabeça que você tira desse hospital, que precisava manter uma fazenda para arquivar os dados, né? E depois ia fazer o quê? A montar discos? Não, coloca o armazenamento em Object Storage S3, você vai ter um armazenamento escalável, então a equipe consegue liberar até mão de obra, né? Consegue ter esse tempo para fazer outro tipo de atividade, porque não vai precisar ficar cuidando de disco que vai dar problema, data center, enfim, hack, NAS, nada disso. Só faz a conexão e envia direto, nada de dor de cabeça. Então, o hospital consegue armazenar agora de forma eficiente, né, esses dados seguras e ainda vou além, cumprindo todas as exigências legais.
porque o armazenamento da DataSafer, ele está dentro de Data Center Tier 3, com todas as certificações e regulamentações para você atender qualquer tipo de ambiente. Então, qualquer tipo de ambiente que você tenha a necessidade de atender, inclusive se tiver algum tipo de regulamentação específica no Brasil, você consegue atender com a DataSafer, visto os certificados que nós temos dentro desse ambiente, tá? Aí a gente tem a história dessa escola também, né? Que eu falei lá um pouquinho no começo. Hoje, as escolas profissionalizantes ou faculdades, enfim, esses sistemas de ensino, né? Hoje quase todas as escolas, inclusive até as escolas públicas, estão aderindo a sistemas de ensino. E esses sistemas de ensino, eles precisam fazer o armazenamento de grande volume de dados, tanto mídia de vídeo, quanto próprio mídia, documentos, né? Dos alunos. Eu falei lá um pouquinho antes de empresas que precisam armazenar grandes volumes de dados de usuários, né? Então, essa escola, a gente é um case onde a gente precisou fazer a transformação dessas mídias, né, para o Object Storage. Então, ao invés, mais uma vez, essa escola tinha uma dificuldade ali para o aumento de demanda, né? Como eu disse, esses sistemas de ensino vêm crescendo cada vez mais. O conteúdo é um conteúdo que só cresce, muito difícil você apagar o conteúdo que você já tem para colocar outro lugar, porque é uma demanda crescente. Então, você vai precisar de uma infraestrutura, essa escola precisou ali o espaço se tornou insuficiente, espaço físico mesmo, quando eu falo. E aí, qual que foi a solução? De implementar o Object Storage integrando os recursos educacionais, então todas as plataformas que eles têm de streaming e de distribuição de mídia ao Object Storage. Então, ao invés deles ter aquele espaço ali para fazer o armazenamento, ter uma equipe para cuidar ali da infraestrutura desse armazenamento, que não é um negócio da escola, e a gente sempre tem que lembrar disso. O negócio do hospital não é armazenar dados, o negócio da escola não é armazenar dados, né? Então, por que não deixar isso na mão de uma empresa que vai fazer isso por você? Então, você cuida ali das suas plataformas de distribuição de mídia, foi isso que a escola fez. E aí, a gente conseguiu o resultado ali que os alunos e professores conseguem acessar esse conteúdo de forma remota, utilizando os dados que estão armazenados no Object Storage da DataSafer. Então, as plataformas estão conectadas no Object Storage, então, quando é feita uma requisição por um aluno, um professor, de algum conteúdo, ele, na verdade, está acessando a DataSafer, né? Está acessando os conteúdos que estão dentro do Object Storage da DataSafer. Então, essa é um outro case nosso aqui. E tem esse daqui bem interessante também, que esse daqui é aquele de armazenamento de câmeras que eu falei. Tem uma empresa asiática bem conhecida, ele é um e-commerce, provavelmente alguns de vocês já compraram, e ele é um case DataSafer, porque qual que era a questão deles? Eles criaram centros de distribuição aqui no Brasil, e por regulamentação da lei, eles precisam manter armazenamento de câmera, de filmagem desses centros de distribuição. São centenas e centenas de câmeras que eles precisam, porque são centros muito grandes. E aí, como é que vai fazer? Além de colocar essas câmeras, vamos montar comprar racks e começar a distribuir. Qual que é mais uma vez, a questão aqui, né? A infraestrutura tradicional não vai suportar a quantidade de câmeras que precisam para fazer o armazenamento. Então, essa empresa foi atrás no mercado, encontrou a DataSafer e passou a utilizar o Object Storage para fazer o armazenamento desse grande volume de dados. Então, hoje, essas câmeras desse centro de distribuição dessa empresa, elas estão dentro da DataSafer, fazendo o armazenamento dessas imagens na DataSafer. Tá? E aí, a solução facilitou a recuperação ágil dos vídeos. Como eu disse, o nosso diferencial também do nosso Object Storage é que é um Object Storage já quente, então precisou, vai fazer a integração, vai fazer a solicitação, a requisição dos dados é imediata, e você pode ter
esse fluxo, até porque tem uma questão comercial do qual a gente não cobra o fluxo, né? A gente não tem custo por nenhum tipo de adicional, é só pelo volume. Então, você pode ter essa requisição sem dor de cabeça na conta, tá bom? Ok, aí, beleza. Então, a gente falou aí sobre essas três empresas, né? Sobre o hospital, uma empresa educacional que precisava armazenar mídias, e a gente falou sobre o armazenamento de câmeras de uma empresa também, de um e-commerce. E aí você começa a ver a amplitude do mercado, né? Daqui a pouco a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma entrevista rapidinha que eu fiz com um parceiro nosso aqui, e ele vai contar também uma história bem legal para vocês de um caso que provavelmente pode aparecer aí no dia a dia de vocês, tá? É daqui a pouco. Primeiro eu vou falar para vocês como que a gente vai ofertar o S3 para o cliente. Então, a gente já viu, a gente até falou sobre isso em outros webinars, que você precisa conhecer o ambiente do cliente. Então, você tem ali três casos reais que eu trouxe para vocês de 3 ambientes distintos: hospital, escola e uma empresa de vendas. Então, você precisa conhecer o ramo do seu cliente e saber aonde que ele está armazenando dados, qualquer tipo de dado, porque tudo hoje é dado e tudo está armazenado em algum lugar. Desde o pendrive, do HD do cliente, até em uma nuvem em outro país, enfim, tudo está armazenado em algum lugar. Em fita, no DVR, todos esses dados estão armazenados em algum lugar. Quais desses dados eu consigo trazer para o S3? É importante você conhecer, então, as ferramentas, né, os softwares compatíveis. Esse cara armazena câmera de vídeo. Então, vou falar lá com a DataSafer, ver se dá para armazenar as câmeras dele aqui no S3. O outro ele tem uma loja de roupa e ele precisa armazenar dados fiscais, por exemplo. Vou falar com a DataSafer, ver se esse grande volume de transações que eu preciso dos logs, ou enfim, dos documentos, eu preciso guardar em algum lugar. Vou ver se dá para fazer com o S3. Então, você precisa conhecer o ambiente, os locais que ele armazena, o tipo de armazenamentos que ele utiliza, depois as aplicações. Quais aplicações? Entra lá no site da DataSafer ou entre em contato aqui com a gente, verifica se dá para utilizar o S3 com essas ferramentas, tá? Pesquisar os setores e mercados, né? Como eu disse, esses mercados que a gente falou, a gente sempre fala aqui sobre a questão da área de saúde. Eu falei do hospital, da parte de armazenamento dos prontuários. Só que as clínicas médicas e até os hospitais que fazem exames de imagem ou exames laboratoriais, eles precisam manter esses dados armazenados também conforme a regulamentação. Dados de imagem, de armazenamento, dados de armazenamento de imagem, de tomografia, ressonância, esse tipo de exame, você vai ter um consumo muito alto de armazenamento. Você precisa manter isso dentro da empresa. Então, é um setor muito interessante para você vislumbrar aí as opções também de atender. A gente tem o setor de telefonia também, que precisa fazer armazenamento, às vezes, setor de VoIP, tem um cliente que tem VoIP, ou você mesmo possui VoIP aí na sua empresa, na sua MSP. Dá para você fazer o armazenamento também do VoIP com a DataSafer, com o Object Storage. Então, procura compreender as nuvens, os armazenamentos que você utiliza, que seu cliente utiliza, para ver se dá para utilizar o DataSafer. E aí, você pode ofertar para o seu cliente uma prova de conceito. Entre em contato com a gente vai fazer o acesso com você, vai te apresentar, vamos ver qual que é a ferramenta que ele utiliza, vamos estudar para ver se a gente consegue fazer a conexão com o Object Storage. Deu para fazer a conexão? Vamos testar lá no cliente, esse ambiente aceita, esse ambiente não aceita. Então, é interessante fazer a prova de conceito. E aqui com a DataSafer, quem já conhece sabe que os meninos do suporte vão dar total atenção para você fazer essa conexão, tá bom? Agora, chegamos no case, né? Vamos mostrar agora para vocês o case do Douglas. O Douglas é o parceiro aqui da DataSafer, da FAR.com, ele é nosso parceiro desde 2013,
E é um dos nossos cases de sucesso. Está desde 2013, então já está com a gente desde o começo, né? E agora é um case de sucesso tanto do Cloud Backup como do Object Storage, porque ele entrou em contato com a gente. A gente falou para ele do armazenamento Object Storage S3. Ele estava precisando por um caso específico lá dele. E ele está até aqui no chat com a gente, provavelmente ele vai tá participando aqui com a gente. E essa entrevista ela foi gravada, tem uns 5 minutinhos, bem rapidinho. Olha lá, o Douglas está aí, ó. Quem quiser falar com o Douglas depois também, só chamar ele. E tem 5 minutinhos a entrevista, a gente vai passar para vocês. Em seguida, eu vou voltar com os sorteios dos kits DataSafer e vou falar para vocês o tema do próximo webinar, que é bem interessante, o pessoal vai gostar. Mas fiquem aí, assistam a entrevista com a gente e vamos lá. Então, Douglas, antes de você utilizar o nosso produto, o Object Storage, qual que era o principal desafio ou as dores que você enfrentava antes de utilizar a solução? Certo, Gustavo. A gente atende um cliente que ele é uma assessoria de cobrança. E por força de contrato que ele tem com os clientes que ele atende, ele tem que guardar essas gravações, né, que ele faz das cobranças dos clientes por 5 anos. Então, começou para ele guardar essas gravações, salvando no próprio servidor, né, de gravação, né, do IP, da telefonia IP, né, que ele já usava. Só que o problema é que guardar por tanto tempo, né, as gravações não ia ter espaço para guardar tudo isso, e ele não tinha espaço no data center dele, por assim dizer, né, na salinha lá do servidor, como a gente costuma chamar, né, para pôr mais um servidor, quem dirá um storage ainda, né? Então, o serviço do S3 Storage veio ajudar bastante nesse caso, né? Entendi. E como que você descobriu o produto da DataSafer, o Object Storage S3, e decidiu experimentar, fazer o trial? Isso foi legal, porque a gente já usava o serviço de backup, né? A gente já é um cliente nosso também do serviço de backup, e daí eu entrei em contato com vocês mesmo, falei com o pessoal do comercial, né? Além do backup, se tinha alguma outra coisa, e foi legal que foi bem no começo do S3, né? Daí o pessoal falou, olha, a gente tá para lançar aqui uma coisa bem legal, que é o S3 Storage, né? Eu nem sabia o que era na época, né? Só tinha ouvido falar, né, de outros serviços, né, de armazenamento, né? E daí, poxa, legal, vamos experimentar, vamos ver como é que vai ser, né? Foi bem legal Você ligou perguntando se tinha novidade, tinha essa que encaixou certinho para o que você estava veio precisando no momento. perfeito, né? Certinho, e daí ajudou bastante, né? Que daí o que a gente começou a fazer, né? Fazer o transbordo, vamos assim dizer, das gravações para um disco externo. Então, além de ficar armazenadas as gravações no servidor de ligação de telefonia, a gente copiava algumas gravações mais antigas para o HD externo, e daí do HD externo a gente jogava para o S3 Storage. E tá guardando bonitinho até hoje, né? Isso é 5 anos, né, que você falou? 5 anos, são nesse quase, case porque específico. o legal disso também, né, foi a evolução, né, que quando a gente começou, as gravações eram feitas de forma mono, então os arquivos eram bem menores. Agora o cliente exige que seja gravada em modo estéreo, né, então ficou maior, muito maior os arquivos, né, então hoje estamos com quase 20 tera de gravações ali, né, que não pode jogar fora, não pode perder, né. Sim, então o setor especificamente desse case que a gente está conversando é o de telefonia, né? IP. Isso, o pessoal que precisa guardar as gravações, né? Nesse cliente específico é uma assessoria de cobrança, né? Mas poderia ser muito bem o pessoal de telemarketing ou Call algum center, né? call center, exatamente. E o legal foi a evolução disso também, né? Porque a gente começou com essa coisa de ter que pegar o HD externo, trazer para o nosso escritório, fazer a transferência dos arquivos, né? Por S3, mas graças à versatilidade, vamos assim dizer, da solução, hoje o próprio pessoal que fornece o sistema de telefonia já consegue fazer o servidor se conectar diretamente já ao S3. Então não tem mais essa necessidade de nós fazermos o upload das gravações, né? Então o próprio servidor, o próprio sistema, que eles usam dois, um baseado em Linux, outro baseado em Windows, já se conecta e já está subindo as gravações direto pro storage, né? Então, Então, objetivamente, né, a gente entendendo
o que é exatamente esse cliente, ele tem um software que ele utiliza para fazer essas ligações, essas gravações da assessoria de cobrança, e esse software hoje ele já tem a conexão direta com o S3, que você fez a conexão com o Object Storage da DataSafer, né? Exatamente. Então isso E ganhou um tempo grande, né? Porque agora não temos mais essa período de ficar tirando HD externo, copiando para cá, né? Então ficou muito mais dinâmico o negócio, né? Então agora a gente só acompanha, né? Pelo painel, né? E recebemos os alertas quando está acabando espaço. Daí e a outra vantagem é essa, né? Está acabando espaço, pede mais espaço e pronto, já está liberado, flexível, né? né? Escalável, Bem rápido, escalável. né? Se fosse físico, realmente, como era a ideia inicial antes, teria que contratar um disco, esperar Comprar chegar, de... instalar no storage, né? Então, toda essa demora também, né? Sim. Aqui eu teria uma pergunta sobre benefício do produto, mas você já explicou aí o principal benefício nesse caso específico, né? Uhum, Não tem mais essa necessidade de comprar disco, de precisar fazer provisionamento de espaço para ver quanto vai, porque não dá para comprar o disco na hora para instalar lá, né? Você exatamente. precisa ter um provisionamento disso. Então, tem também a comodidade de hoje eles utilizaram um software que consegue fazer a conexão já São direta com o direto. S3, né? Isso. Eu acho que outra coisa legal também, né, que ele também passa por processo de auditoria também, né? Tanto de qualidade Uhum. quanto de segurança, né? E aí toda vez que a gente precisou, vocês forneceram para a gente todos os certificados do data center e tal. Então, isso foi legal, que nunca foi reprovado ou dado algum alerta, alguma coisa assim, né? Então, sempre foi Uhum. de boa, né? Então, isso é muito bom também. E um outro caso também que eu tenho, também de um outro cliente, que ele é um desenvolvedor e ele está Uhum. lá em Portugal. E daí ele está usando o Legal. storage para armazenar as informações. Ele desenvolveu um sistema que fica mostrando nos supermercados. Acho que ele já foi em algum supermercado que está lá nos displays, as TVs mostrando a promoção do dia, os valores e Sim. tal, né? E ele desenvolveu esse software para uma rede de supermercados lá em Portugal. Uhum. E é um ex-funcionário nosso, por isso ele veio procurar a gente, porque o storage que ele estava usando lá em Portugal não estava atendendo ele, estava muito devagar. E olha só, ele Entendi. está usando o nosso storage aqui, né? Intercontinental já o E negócio, tem olha o só. pessoal vendo o preço do alimento lá dentro do supermercado em Portugal, que está armazenado Então, aqui é, no nosso data os center. caras estão vendo lá em euro e nós aqui armazenando em reais, olha só. Legal, legal. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para quem tá pensando, né, em fazer a contratação do Object Storage da DataSafer, né? O que você tem a dizer sobre o produto, já que você veio utilizando desde o começo, né, de Uhum, quando nós lançamos, o que você teria a dizer para esse pessoal que talvez esteja comparando com outras soluções de mercado, enfim. isso. Eu acho que a grande vantagem é estar totalmente adequado à LGPD, né, que ela pede que sejam os data centers aqui no Brasil. É, entender bem que não é o backup, né? O backup que a gente tem aqui com a DataSafer é outro produto, né? Então, eu acredito que assim, uma comparação bem simples é falar, é um baita de um HD, né? Para você armazenar, né? E assim, as aplicações são grandes, né? A gente está tentando ver com agências de publicidade, que às vezes tem aquele arquivo cru, vamos assim dizer, né? Vamos chamar de arquivo morto, né? Então, poxa, o cara tem aquele Uhum, vídeo enorme, depois ele só usa os cortes. Então, o que ele faz com aquele baita vídeo enorme, né? Ele pode armazenar no S3 para ele só pegar quando ele precisar mais tarde. Nós estamos vendo também algumas parcerias com empresas de câmeras de vigilância para poder armazenar, né? Se o aparelho tiver a capacidade de fazer a conexão, né? Poxa, ajuda pra caramba. Então tem várias aplicações que dá para usar, né? Só usar a imaginação, vamos assim dizer. É isso aí, investigar o cliente, né, ver quais Uhum. tipos de armazenamento ele já utiliza, o que ele demanda, para ver se consegue fazer a substituição pelo S3, né, dos Exatamente. benefícios aí que a gente conversou. É isso aí. Legal, Hum, obrigado, viu, Douglas, pela participação. Eu E que a agradeço, gente gente. continua se falando agora no chat aí, a gente vai se falando, tá bom? Beleza, tamo junto. Valeu. Até mais. Aí, obrigado, Douglas, mais uma vez. É, e o Douglas falou bem, né? Mais uma vez, né, a gente ia trazer uma história dele, né, de um cliente, que é esse de telefonia. Ele falou aí do cliente do supermercado lá em Portugal, né, que utiliza aqueles vídeos com preços, né, armazenamento de mídia, né, que a gente falou. Está procurando agências aí para fazer o armazenamento
material cru, né, do archive. E então tem muito campo para Object Storage, tá? Muito campo. O legal é pesquisar, como o Douglas falou, pesquisa o que o seu cliente já utiliza, porque provavelmente tem alguma ferramenta S3 que dá para você fazer a mudança e armazenar com a DataSafer, tá bom? Vocês estão vendo aí na tela o QR Code para fazer cadastro para o trial, não para o trial, mas para conversar com o Vitor aí, ele vai falar com vocês, o Vitor do comercial provavelmente vai falar com vocês aí sobre todos os produtos que você precisar. Esse daí é do Object Storage, mas entre em contato para dúvidas mais comerciais. A gente vai tirar as dúvidas aqui do chat, mas às vezes quer marcar uma apresentação completa da ferramenta em si, quer fazer uma apresentação técnica, entre em contato aí pelo QR Code, que você vai conseguir falar aqui com o nosso comercial, tá bom? E aí é o seguinte, a gente vai falar agora. Peraí, deixa só eu ver aqui a ordem do... Isso, vamos falar agora do nosso e-book. Para quem quiser mais informações sobre Object Storage, a DataSafe lançou um material tem há um tempo, acho que tem um mês mais ou menos, que é um e-book completo, né? História completa aí do Object Storage, então onde a gente fala sobre o que é, como que se utiliza, trazemos cases, tá, de clientes que utilizaram o Object Storage para atender as demandas. A gente fala da parte técnica, topologia, é um material bem rico para você ter sobre Object Storage, passar para a sua equipe, tá? Para você utilizar mesmo esse material como material de estudo ali da ferramenta e de como você pode utilizar, melhorar ambientes e aumentar a receita para a sua revenda, tá bom? Então pode acessar o QR Code aí, mas tem lá no nosso blog também, no nosso site, você também consegue acessar o e-book. A Monique já deixou aí o link, né? Então agora eu vou trazer o Léo aqui para conversa com a gente. O Léo, para quem não conhece, bastante gente já deve ter falado com ele aí, ele é do suporte e ele vai ajudar a gente aqui nas dúvidas, tá? Então as dúvidas que foram enviadas aqui no chat a gente vai responder agora. E depois, se não der para responder todas as dúvidas, ou se vier mais dúvidas, surgirem mais dúvidas, entre em contato aqui com a gente lá pelo site ou pelo link que a Monique deixou do comercial, que a gente consegue falar com vocês, tá bom? Marcar uma apresentação técnica, como eu falei. A primeira pergunta é do César Moura. Esses casos de sucesso, a integração entre as plataformas e sistemas do cliente via Object Storage S3, são feitos via API informada e passada pela DataSafer? Opa, primeiramente, bom dia a todos, pessoal. Obrigado aí pela participação, viu? A gente, nesse caso, né, como o Gustavo havia dito inicialmente, né, a gente não tem nenhum software, nenhuma integração com o Object Storage, então ele é somente o destino de armazenamento, tá? Mas existem algumas aplicações na qual você consegue fazer essas integrações, tá? E também enviar esses dados, assim como os nossos outros clientes, nesses cases que o Gustavo apresentou, conseguem fazer esse envio, tá bem? Legal. O Ricardo perguntou qual o mínimo contratável. Ricardo, o mínimo do Object Storage, a gente tem um ticket inicial de 1.000 gigas, a 25 centavos por giga, tá bom? E aí, como eu te falei, a gente não tem custo de IOPS, GET, PUT, download, upload, então a gente não tem custo por transação, você só vai pagar pelo volume que você tem contratado no mês, tá bom? Aí, se você quiser saber mais informações, entre em contato pelo link aí do comercial, entra lá no nosso site, na página de Object Storage, que daí o Vitor vai tirar mais dúvidas para você, tá bom? A DataSafer tem uma apresentação em PowerPoint para nos fornecer, o César está perguntando sobre o Object Storage, né? César, entre em contato, por favor, no mkt@datasafer.com.br, que se a gente não tiver essa apresentação, a gente prepara para você, tá bom? E aí a gente disponibiliza, tá certo? Faz a requisição lá no mkt@datasafer.com.br, para qualquer material de marketing, tá? O Fábio perguntou, existe alguma redundância, retenção dos dados armazenados no Object Storage, para o caso de delete acidental?
Vamos lá, então. Quando você está configurando o S3, existe uma opção, né, que você consegue habilitar, que se chama imutabilidade. Então, essa imutabilidade, ela resguarda justamente para casos iguais a esses, de delete acidental. Então, você consegue fazer a configuração da imutabilidade, a gente tem até materiais prontos já para isso, tá? Então, a gente até consegue passar aí para você, Fábio, mas tem uma possibilidade de configurar assim a modo que se fosse uma retenção de dados, tá? Então essa imutabilidade aí ela previne a exclusão acidental desses dados. Isso aí. O Orivaldo mandou uma pergunta aqui que acho que ele resumiu as duas perguntas anteriores nessa daqui, né? A DataSafe oferece software para comunicação com o S3, tem alguma API? E em caso de exclusão acidental, como funciona? Que é essa que o Léo acabou de responder, né? Quiser dar uma resumida aí, Léo, para ele? Não, vamos lá. Olha, é referente à API, tá? A DataSafer, ela fornece uma API para monitoração dos dados, então você consegue fazer a visualização desses dados do S3, tá? E referente à exclusão acidental, entra na mesma questão, é a questão da imutabilidade, tem como configurar versionamentos também, tá? Nós temos os materiais para fazer toda essa configuração, então vai depender muito do cenário, de cada ambiente, de cada cliente, tá? Das aplicações que mais vai servir para tal configuração. Então, dependendo da necessidade de cada uma delas, tá? Cada cenário vai se adequar a uma aplicação, a um software diferente. A gente não consegue definir um único software, porque é uma escalabilidade muito grande, né? Então, a forma de que pode ser usado o S3, ela é muito gigantesca. Então, existem várias plataformas, tá, que se comunicam com o serviço de S3, tá? E ele é justamente para isso, tá? Ele é para você conseguir enviar dados de forma dados grandes, tá? Então, assim, ele é uma possibilidade que você consegue fazer o envio de forma robusta e escalável. Então, é de forma massiva mesmo de dados, tá? Então, como o Gustavo mesmo havia dito, é justamente para isso. Então, entra nesse mesmo caso. É a questão da API. A gente tem API para fazer a exibição dos dados, né, para monitoração. Então, se você tiver aí um ambiente de monitoramento, uma tela de monitoramento na sua empresa, a gente consegue fornecer essa API, tá? E em relação à exclusão acidental, existe aí a questão do versionamento, né, e da imutabilidade dos dados dentro do S3. Mas aí o software a gente não teria mesmo. É aquela questão inicial que o Gustavo passou na apresentação. Valeu, Léo. Eu conseguiria fazer, o Tauan está perguntando, conseguiria fazer a contratação de 1.500 gigas ou somente 1.000? E caso queira aumentar, a próxima opção seria de 500, a 5.000? Ah, não, porque estava ali a lista, né? Aquele ali é só a tabela de precificação, tá? Você consegue ter flexibilidade entre as faixas, tá? Então, o inicial é de 1.000, mas você consegue fazer upgrades a partir de 100 gigas. Então, se você quiser contratar 1.100, você pode. Só não consegue contratar abaixo de 1.000, mas 1.100, 1.200 consegue, ou 1.500, aí quanto você precisar, tá bom? E aí, por exemplo, passou de 5.000, aí você tem aquele novo preço. É por isso que tem as faixas ali. Não para contratação, mas sim para precificação do produto, tá? Os dados armazenados, o Eduardo perguntando, os dados armazenados são ou podem ser replicados entre data centers? Então, a gente conta com um data center Tier 3, tá? Então, ele tem toda a configuração dele, né, de replicação, mas assim, como são dados da empresa, né, se você solicitar essa exclusão, a gente não pode nem reter esses dados, tá? Então, assim, é sempre as boas práticas que entram em questão nesse ponto, tá? Então, eles têm a configuração do data center, tá? Um data center Tier 3, mas se for feita uma exclusão aí por parte manual, a gente não pode reter esses dados, tá? O Tauan perguntando, consigo fazer a configuração de permissões para os arquivos? A gente entra nessa mesma questão, tá? Existem aplicações que permitem fazer isso, tá? Então, vai depender muito da necessidade, como você quer levantar essa configuração dentro do S3, tá? Mas existem ferramentas que permitem, né? Uma delas aí, de exemplo, né? O OnCloud. Então, ele permite que você faça essas permissões para arquivos, para você poder compartilhar, enfim, né? Isso aí. Para finalizar, o Eduardo perguntou: os dados ficam armazenados no Brasil? Essa daí eu posso responder para você, Eduardo.
eles ficam armazenados. A infraestrutura da DataSafer está distribuída em 2 data centers Tier 3 no Brasil, é a Ascent e a Sirion, esses 2 data centers, tá? Se você entrar lá no nosso site, você consegue visualizar lá mais informações sobre data centers, as certificações, são data centers Tier 3, os grandes players de mercado. Então, você consegue atender qualquer tipo de ambiente no Brasil, justamente por estar num ambiente onde você já possui todas as certificações, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato. Como eu falei, tem um link. Vamos responder a do Caio primeiro, depois a gente encerra as dúvidas. E aí, quem quiser falar com o pessoal do suporte ou do comercial, tem um link fixado aí no chat, tá? Aí pode falar para tirar mais dúvidas. Vamos responder a do Caio. Como eu faço backup de dump do Postgre, onde não é quente? Armazenar esses arquivos em dump no S3 não seria quase a mesma coisa do que a ferramenta de backup? Já que posso ativar aquela questão do delete? Então, a ferramenta de backup, né, o Cloud Backup, quando a gente fala, ela existem diversas funcionalidades, tá? Então, ela existe um agendamento de backup, ela existe a política de retenção, que seria um conceito semelhante ao da imutabilidade, tá? Mas ela agrega uma série de conceitos além de somente a gente fazer um dump, a extração desse banco de dados, né, e enviar para o S3. Então, seria uma forma diferenciada de você fazer o backup. Quando você faz uma configuração de uma regra de backup dentro do Cloud Backup, é diferenciado na qual você vai somente enviar. Você teria que fazer um processo manual, ter uma outra ferramenta para poder enviar para o S3, tá? Então, a ferramenta na qual da ferramenta de backup que você especificou aqui, o Cloud Backup, você consegue disparar os pré-comandos, os pós-comandos, automatizar tudo isso para que a própria ferramenta, naquele agendamento que você também definiu, consiga fazer todo esse processo, tá? Então, são conceitos diferentes. Isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Agora vamos ter os sorteios dos kits DataSafer. Tem que ficar de olho no Douglas, porque o cara é rápido. E como que vai funcionar? Quem participou do último webinar já viu como que funciona. Eu vou passar agora o próximo slide, ele vai ter um QR Code para você fazer o cadastro para o próximo webinar. E aí os 3 primeiros que se cadastrarem vão ganhar o kit DataSafer, tá bom? Então prepara o celular aí com a câmera para o QR Code para fazer o cadastro, vai ter o link também. E aí os 3 primeiros a Monique já fala para mim. Só respondendo o Juliano ali, esse vídeo fica disponível para visualizar depois? Fica assim, Juliano, fica no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para você não perder, assim que a gente postar, você recebe a notificação, tá bom? Mas vai ficar disponível, assim como todos os outros webinars, certo? Ah lá, o Douglas está dizendo que não vai participar, então vocês ganharam mais uma chance. Então, vamos lá. O tema do próximo webinar aprenda a criar um servidor FTP usando o Object Storage S3 DataSafer. Muita gente ficou com saudade do FTP, que era um serviço que a gente tinha aqui na DataSafer, não temos mais como FTP, porém você consegue criar um servidor FTP utilizando o Object Storage S3, tá? E a gente vai ensinar vocês no próximo webinar, no dia 29 de outubro, às 10 da manhã. Aí quem se inscrever aí já vai participar do sorteio e também vai participar do próximo webinar com esse tema, tá bom? Monique está pegando ali para a gente os 3. Ah, já está aqui na tela para mim, ó. Então a gente teve, quem ganhou foi o Juliano Ramos, Caio Souza e o Cláudio Molina, tá bom? Aí eles mandam e-mail para o MKT, Monique, é isso? Você vai entrar em contato, então. A Monique vai entrar em contato, então, pelo e-mail de vocês, e aí a gente passa as informações para a gente enviar o kit para vocês, tá bom? É esse kit aí que está aparecendo na tela. Agora, vamos voltar aqui só para eu terminar de falar. E aí, então, quem se inscreveu, a gente vai falar sobre esse tema, aguarda a participação de vocês para falar. É um webinar um pouco mais técnico, porque a gente vai aprender a criar o servidor FTP, né? Mas também falando um pouquinho mais do Object Storage, tá bom? Agradeço a participação de vocês, todo mundo que ficou até agora, obrigado, e na próxima, aguardo vocês no próximo webinar, tá bom? Quer se despedir, Léo?
Obrigado pela participação mais uma vez aí, pessoal. Espero vocês aí no próximo webinar, tá? E qualquer dúvida, a gente aqui do suporte está à disposição. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.